Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Charuto com os Amigos e hoje nós vamos falar de mais um charuto da marca Cohiba, tá? Nós já falamos em vídeos anteriores do Cohiba Siglo II, nós já falamos do Cohiba Médio Siglo e no último vídeo nós falamos sobre o Cohiba Robusto, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse camarada aqui, o Cohiba Pirâmide, certo? É um formato pirâmide ou torpedo, que é a mesma coisa, tá? E é um charuto que eu gosto muito pelo formato pirâmide, sendo que a gente pode controlar o fluxo com um ou dois cortes aí, dependendo do nosso gosto, tá? Hoje eu escolhi, para a gente estar harmonizando com esse charuto, essa bebida aqui que chama Yates. Essa bebida aqui nada mais é do que um vinho fortificado, tá? É fabricado na Inglaterra e eles utilizam vinhos australianos e acabam que eles fazem a fermentação desses vinhos, depois adicionam um aguardente da própria uva, tá? Então é um processo de fabricação muito parecido com o vinho do Porto. A diferença é que também depois eles deixam em barril, mas em barril onde já foram usados para poder curtir o whisky. Então por isso que fica com essa coloração aqui um pouco mais escura do que o próprio whisky. E é uma bebida muito boa para a gente poder estar acompanhando o charuto, porque ela tem uma doçura semelhante ao vinho do Porto, tem um teor alcoólico também muito próximo. Essa daqui particularmente tem 17,5%, o vinho do Porto tem 19, 20, e tem uma acidez até um pouquinho maior do que o do vinho do Porto. Então, para esse tipo de charuto, eu acho muito boa a combinação, apesar de que é um charuto que poderia também estar harmonizando com uma bebida destilada envelhecida, ou o próprio vinho do Porto também. E, como eu sempre digo, cerveja também artesanal, um pouco mais encorpada, com teor alcoólico um pouco mais alto, também dá para dar uma boa harmonizada, tá? Bom, vamos então cortar esse charuto. Eu não vou fazer um corte muito grande, até porque a gente tem a opção de cortar um pouco mais caso o fluxo não agrade. Então eu fiz um corte até de pequeno para médio. E aí a gente até pode testar o fluxo dele a frio mesmo. Bom, aqui a frio me parece um fluxo bem interessante, bem agradável, não me parece que eu vou precisar cortá-lo mais. E a gente já percebe ele a frio, um aroma e um sabor grande de madeira, mas ao contrário do que a gente observou no Cohiba Robusto, que é quase que madeira pura, esse charuto aqui ele tem um pouco também de couro e a gente percebe um pouco mais de um sabor terroso também nesse charuto. É um charuto muito interessante e que provavelmente ao acender ele vai aflorar mais esses sabores e até realmente me apresentar outros novos. Bom, vamos acender o charuto. Lembrando para os iniciantes, nunca chegar muito próximo à chama do maçarico, da cabeça, aliás, do pé do charuto, uma vez que isso pode queimar bastante a capa, danificar a capa do charuto e atrapalhar realmente na degustação, né? Pode até estragar o charuto, comprometer bastante o paladar e o cheiro desse charuto. Então sempre manter uma distância
de forma que só a ponta da chama encoste aqui no pé do charuto. Então, ó, tá bem distante, só o calor da pontinha da chama já é o suficiente para poder estar acendendo aí o charuto sem queimar a capa. Então isso é uma coisa que parece básica, mas que para os iniciantes é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. Joia. Muito bem, o charuto está bem aceso. E aí vamos ver como é que está aí no primeiro tiro aí desse charuto. Apesar de ser um pirâmide, está com fluxo muito solto, um fluxo bem gostoso, bem agradável de fumar. O gosto amadeirado, tipo carvalho ou próprio cedro, aparece ainda um pouco, mas a gente percebe bastante couro e realmente bastante essa parte terrosa dele. É um charuto que eu gosto muito. Então realmente fica na boca um pouco da madeira, um pouco desse couro, e que realmente harmoniza muito bem com um vinho fortificado. Então esse vinho ele tem uma doçura, tem uma acidez que realmente casa muito bem com esse charuto aqui. Bom, o Coíba Pirâmide, ele foi lançado mais ou menos entre 2012 e 2013, então não é um charuto tão antigo assim da linha Coíba. Ele tem um ringue de 54, ou seja, uma bitola que dá mais ou menos aí 21, alguma coisa em termos de milímetros, e ele tem um comprimento de 160 milímetros. Uma fumaça bem agradável, não percebe, pelo menos agora nesse início, nenhuma picância nesse charuto, não percebi nenhum tipo de especiaria, como a gente às vezes percebe em alguns coíbas. Esse realmente, muita madeira, muito couro, um pouco terroso, tendendo para o herbáceo também. Esse terroso mistura, às vezes oscila um pouquinho, a gente percebe um pouco de herbáceo também, mas não chega a ser especiaria. Bom, eu dei uma dica sobre o acendimento, e aí algumas pessoas me perguntam, não só pessoalmente, mas até por redes sociais, quais são ali as outras formas de acender, por exemplo, um charuto, caso não tivesse um isqueiro maçarico como esse, tá? A outra forma de acender o charuto seria com fósforo.
Mas tem pessoas que falam, eu já ouvi falar que não pode acender com fósforo. Sim, poder pode, mas tem que ter muito cuidado para não utilizar a chama da queima da cabeça do fósforo, tá? Deve esperar a cabeça do fósforo se queimar toda, consumir toda, e quando tiver a chama consumindo só a madeira do palito, aí você pode usar essa chama para poder acender o charuto. Por quê? Porque senão a pólvora e até outros elementos que são misturados com a pólvora, elas podem passar não só o sabor, mas o aroma da pólvora todo para o seu charuto, e aí você acaba perdendo aí o seu charuto. Então pode usar o fósforo sim, desde que use só a chama que queima no palito. Então é ideal até aqueles palitos de fósforo maiores, tá? Outra forma de você acender o charuto, que até uma forma mais antiga e mais tradicional, é você usar lâminas de cedro. Então na caixa de charuto normalmente vem até uma capa de lâmina de cedro, que você pode estar picotando essa capa, fazendo pequenas lâminas e acendendo, ou no fogão, ou com isqueiro maçarico, ou até mesmo com fósforo, e utilizar a chama que pega na lâmina de cedro para poder estar acendendo o charuto. Então são essas as formas corretas de acender o charuto. Eu particularmente gosto muito do maçarico, até porque é muito prático, né? Rápido e fácil de você estar carregando para outros lugares também, e que te dá um acendimento aí, para quem está acostumado, perfeito. Mas em próximos vídeos eu vou até fazer acendimentos do charuto de outra forma, até para poder mostrar como é que é feito isso que eu acabei de descrever. É um charuto realmente que está ficando cada vez mais agradável, tá? Então nada incomodando. Então agora fica uma madeira, um carvalho bem levinho, um couro bem levinho, apesar de que é um charuto que ele tem uma fortaleza aí de médio para forte, tá? Mas agora nesse primeiro terço ele não costuma ficar com esses sabores tão fortes, não. Ele fica bem agradável, bem aromático, a fumaça fica bem cheirosa mesmo, né? Com esse aroma de carvalho e de couro. O fluxo está até maior um pouco do que eu esperava, até porque no charuto pirâmide normalmente a gente tem um fluxo um pouco menor, e como eu disse, mas a gente pode ir resolvendo isso cortando um pouco mais. Esse nem vai precisar. A gente observa uma cinza bem compacta. Eu gosto sempre de mostrar a cinza, então bem compacta, o que mostra aí muito da construção do charuto, né? Mostra que realmente é um charuto que tem uma construção aí muito primorosa. Ó, com relação ao fluxo, pode ver na cabeça do charuto, olha o fluxo. Excelente. Então é um charuto realmente impecável, né? Fluxo maravilhoso, os aromas e o paladar frio muito gostoso. Depois que acende, isso só se acentua, e a gente tem uma harmonização com várias bebidas que podem combinar, né? E nos trazer aí muito prazer com esse charuto.
Bom, à medida que a gente vai agora terminando esse primeiro terço e começando o segundo terço, a gente continua tendo os mesmos sabores, esse terráceo com um pouco de herbáceo também. A gente tem também essa questão do couro e da madeira ainda presente, e acaba que agora se acentuando um pouco mais nesse segundo terço. É um charuto que ele não vai variar muito de sabores, ele vai ter uma evolução bem linear até o final. O que vai mudar nesse charuto, o que eu acho interessante, é que nós vamos manter basicamente esse mesmo sabor, esses mesmos aromas, mas em cada momento dele a gente vai ter uma alternância de predominância, ou seja, ora vai predominar o carvalho, ora vai predominar o couro, ora vai predominar o herbáceo, ora vai aparecer uma nuancezinha de tostado, depois desaparece. Então ele acaba tendo uma evolução previsível nos sabores, mas imprevisível na intensidade desses sabores. Isso cada charuto que você fuma, você tem realmente uma experiência diferente, tá? Mesmo fumando às vezes o mesmo charuto várias vezes. Então continua com um fluxo realmente muito bom, e o que faz com que realmente seja um charuto muito agradável, apesar de eu não recomendar esse tipo de charuto para iniciantes, tá? Até porque é um charuto que ele é de uma fortaleza aí de média para forte, como eu disse, e é um charuto que não tem uma fumada tão rápida. É um charuto que a gente leva mais de 1 hora para poder estar fumando aí tranquilamente. Então, para iniciante eu não recomendaria esse charuto. De uma maneira geral, eu acho que eu já falei em algum vídeo anterior, os charutos da Coíba eu não recomendaria para iniciantes, não. Recomendaria realmente para quem já é iniciado aí no mundo do charuto. Bom, gente, era sobre esse charuto o vídeo hoje. Então a impressão final que eu passo para vocês é que é realmente um charuto que ele, em termos de formato, é fantástico. Eu gosto muito desse formato pirâmide, tá? O sabor, tanto a frio quanto depois de aceso, é muito bom, tá? Então a gente tem uma combinação aí, que é uma combinação que sempre é saborosa, né? Quando a gente está falando aí de madeira e couro, né? E o terroso, tudo isso é uma combinação muito saborosa, e com algumas nuances, como eu disse, de herbáceo ou de tostado, que vai apresentando aí durante a evolução do charuto. A fumaça é muito gostosa de fumar, ela é bem cremosa, bem densa e com um aroma realmente amadeirado muito gostoso. Então é um charuto que ele não é da linha Coíba muito barato, tá? Acredito que dos que a gente já revisou é o mais caro. Ele deve estar por volta aí de uns 250 a 300 reais, principalmente agora com a alta do dólar, talvez até um pouquinho mais que isso. Mas é um charuto que, para momentos especiais, para algum evento especial, para alguma comemoração, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho para fumar um charuto desse, certo? Então nós vamos ficando por aqui. Vou terminar ainda de fumar esse belo charuto, tá? Na descrição sempre deixo o meu Instagram para a gente estar trocando aí ideias, tendo uma interação legal também nas redes sociais.
até para a gente poder obter críticas, obter sugestões, tirar dúvidas, aprender um pouquinho também. Essa interação sempre é muito legal. Então eu sempre na descrição deixo o meu Instagram. Quem gosta desse mundo do charuto e quem gostou de estar tendo as impressões desse coíba, e a gente nos próximos vídeos nós vamos escolher outros coíbas para poder estar degustando. Então quem gostou, se inscreva no canal, curta aí, né? E com certeza nos próximos vídeos outros coíbas virão, tá? A gente vai fazer uma sériezinha aí dos coíbas, tá? Pelo menos dos mais comuns. Gostaria de agradecer a todos pelo vídeo. Gostaria de desejar aí boas baforadas para vocês, bons charutos, tá? Nos acompanhem sempre e muito obrigado. E até o próximo vídeo aí, tá?